Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 413, gravado em 23 de março de 2026. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês algumas notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Então, pegue o seu café, no caso hoje um chimarrão, mas pegue a sua bebida preferida e vem conosco para entrar em contato com a gente. Você já sabe, basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com ou lá no Mastodon, Instagram, Blue Sky, YouTube e TikTok. Campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurança legal. Ah, novo patrocinador, o WhisperSafe. Você já pensou como pode ser difícil depois de uma reunião você ter que lembrar o que foi dito ou perder tempo tendo que digitar o que foi falado? O WhisperSafe resolve esse e outros problemas para você, porque ele transcreve áudio e grava reuniões direto do seu computador, rápido, preciso, 100% offline. Nenhum dado de áudio sai da sua máquina e funciona com todos os comunicadores e também qualquer arquivo de áudio que você tenha, notas de uma palestra, notas de aula, discussões que não, tô brincando, isso não mas assim, qualquer tipo de É, áudio que não, você agora é. Então o eu resultado eu fica diga. eu tenho usado com MP4. Eu tinha um outro que eu estava usando que não estava rolando com MP4, o SpearSafe rola com MP4 também, ou seja, vídeo. Se Ah, tem ele uma reunião funciona no gravada em MP4 também? sim, pode tacar vídeo lá que vai. Não sabia, não sabia. Bom, você tem 15 dias grátis para testar e o cupom SEGLEG50 te dá 50% de desconto lifetime. Enquanto o WhisperSafe estiver funcionando, você terá o desconto para usar com 50%. Então, SEGLEG50 lá no show notes e acesse whispersafe.ai. Tivemos também, antes de começarmos, né, Vinícius, tivemos lá a Brown Pipe teve com toda a sua equipe lá no SecOps Summit, em 2026, lá, o que eu quero dizer, no caso é aqui em Porto Alegre, então E para aí, mim é eu aqui e para posso dizer você é lá. lá, né. Eu posso dizer lá. Conta para nós um pouquinho. É, Guilherme, a gente teve lá no evento em razão de uma palestra, na verdade, que tu foi dar lá, né? Uhum. Tu foi realizar. E a gente resolveu então dar um pulo lá para conhecer o evento. Nós nunca tínhamos ido no evento para ver como é que é, sentir qual é a vibe. Acabamos encontrando vários clientes nossos lá, o que é muito bom, Bom, é. né? Sinal que ou seja, tem busca, né? O público está buscando mais informações sobre esse tema. E no geral, bom, uma coisa muito interessante, e acho que já posso de cara pedir para os nossos ouvintes, esses nossos dois ouvintes que nos encontraram lá, que vieram conversar contigo depois da tua De palestra. Passo Fundo, né. Se eu não estou enganado, um deles é Frederico, o nome, tá? Uhum, Mas sim. assim, ó, nos mandem, por favor, o nome de vocês, porque naquela momento de conversar e tudo mais, a gente queria mandar um abraço para vocês, a gente já manda agora, mas sem citar vocês, sem ser pelo nome. Então aqui, para ficar registrado, nos mandem os nomes de vocês que a gente manda um abraço para vocês aí no próximo episódio. Foi muito bom trocar uma ideia lá e encontrar ouvintes de segurança legal. Ah, mas assim, no geral, Guilherme, a gente vê realmente um mercado bastante concorrido, né? Assim, É. por óbvio, né? O tipo de evento acaba atraindo empresas que fazem a mesma coisa. Então, eu vi desde startups até empresas maiores, né, no geral, assim, muita gente oferecendo algum tipo de dashboard, alguma coisa assim, aplicações, ferramentas para te poder acompanhar níveis de maturidade, tanto de segurança como de compliance, com algumas outras, não só de segurança, mas com compliance com LGPD, por exemplo, proteção de dados, etc, Uhum. etc. Cara, dizer todo mundo é um exagero, mas eu vou exagerar um pouco, assim, todo mundo botando IA, palavra-chave IA, né? No geral, Guilherme, o evento acho que foi bem interessante, viu? Uhum. Assim, e eu vou numa próxima vez, sim. Eu Ano achei que vem, né. interessante. Foi a primeira vez. Ano que vem eu pretendo ir numa próxima vez, sim. Eu recebi uma mensagem do nosso amigo e evangelizador do Segurança Legal, Diego, também, né, que disse que: "Ah, esse ano não pude ir e tal, pena, porque daí a gente não eu não me não a gente não pôde se encontrar com ele, né". E eu falei lá sobre o papel do encarregado, nos incidentes de segurança da informação, aquela coisa que a gente, né, já falou por aqui, no podcast algumas vezes, e foi interessante também que eu recebi alguns feedbacks, assim, de pessoas dizendo: "Bah, mas a gente não está fazendo isso que você
que você disse que se deveria fazer, né, e claro que para nós é o básico, assim, mas ainda você tem, uma série de barreiras, né, e algumas dessas barreiras foram colocadas lá também, né, sobretudo aquela de você dar condições para o encarregado trabalhar, né, não basta nomeá-lo, é preciso dar condições para que ele possa trabalhar e desenvolver o seu trabalho. Mas eu também gostei, né, então voltaremos, né, sei pra só pra quem entender a piada do voltaremos, é um negócio bem piada interna do Rio Grande do Sul aqui, mas tudo bem. O Mais específico de Porto Alegre, de assim. Porto Alegre, Mais enfim, específico de não é Porto Alegre, ali no como é que é o nome daquele canal que tinha na era TV a Globo, cabo? era o TV Com, TV Com. Hã? TV TV Com, Com. é. TV Com, é isso aí. É O isso aí. mas enfim, nós recebemos, uma mensagem também, Vinícius, do nosso querido Hum. ouvinte, Ricardo Berlim, ele nos perguntou sobre ECA digital, claro, é o tema que está chamando, acho que está movimentando mais essa esfera de discussão aí da sobretudo segurança da informação e algumas conexões com vigilância, né, E então eu acho que muitas vezes e pelas razões erradas, eu acho que tem muito também burburinho acho, aí, também que é acho. palhaçada, que não é discussão séria, É, é. tá. E também E acho, claro, a gente não a gen eu falei tudo isso para dizer que a não gente não vamos iria adiantar, não falar, vamos mas a adiantar, gente não já vamos está falando, adiantar. né. Então a gente É, vai é. semana que vem vamos gravar sobre isso com um convidado, né, estamos aí ajustando a agenda ainda e tudo mais, e aí vamos voltar aí a falar sobre o ECA. Eu prefiro, A viu, Ricardo, polêmica do ECA digital. eu prefiro ECA digital do que lei Felca, como alguns têm chamado aí, e parece até que ele que teria Lei feito. Felca digital, dá pra É o emendar tudo se quiser. tem o Então, semana que vem falaremos, ou no meio ali da semana que vem falaremos sobre isso, né. Vinícius, acho que você já deve, né, os nossos ouvintes aí já devem ter ouvido um pouco sobre isso, se você acompanha também o cenário internacional, né, da guerra Estados Unidos, e Irã, chamou atenção para além dos aspectos, né, claro que deve nos preocupar enquanto enquanto seres humanos, né, chamou atenção também como que a IA acabou entrando nesse jogo e como que a IA virou notícia nessa história da guerra, né. Conta pra nós um pouco, Uhum. você que esteve É, acompanhando mais de assim, perto. a coisa já estava, a gente já até comentou alguma dessas a ocorrência, né, da Anthropic ter se negado a aceitar certos termos de uso da IA deles pelo Departamento de Defesa, ou como queira o Departamento de Guerra Uhum. norte-americano, tá. Então isso já deu pano para manga, já os Estados Unidos já chutou, né, o Departamento de Defesa já chutou o balde lá com a Anthropic, e claro que uma coisa foi o que eles fizeram de momento, né, nas redes sociais, que foi por onde foi anunciada a coisa, e depois, mais tarde, como a Anthropic está metida em tudo quanto é coisa do governo norte-americano, porque ela foi a primeira a fazer a entregar a entregar os modelos deles, a criar modelos customizados, tudo para ajudar o governo norte-americano. Então não é que eles não queriam cooperar, né? É que teve 2 itens, só para relembrar, teve 2 itens que a Anthropic não aceitou. Um deles era o uso da IA para vigilância em massa Uhum. doméstica, tá? Eu Tá. gosto de frisar isso, porque não é que eles não toparam usar a IA para vigilância em massa internacional, tá? Eles não toparam para uso doméstico, ou seja, de cidadãos norte-americanos. E isso é muito parecido, tá? Quando teve aquela questão do Snowden, 2000 e não vai pedrada? 13, pego aqui já. 2013, 2013, tá? Quando eu lembro que deu aquela confusão toda e o Obama veio a público dizer que todos ficassem tranquilos, que eles não estavam monitorando cidadãos norte-americanos, tá? Uhum. E isso, claro, é um pronunciamento para dentro de casa, não para fora, né? Então, até ouvi gente comentando, mas eles não estão usando, não, meu amigo, eles não estão utilizando para. Dizem que não estão utilizando para norte-americano, tá? Então, isso foi muito parecido com esse pronunciamento do Obama, ah, lá em 2013. Deixa E. só um minutinho, Oi, Vinícius. claro, claro. Episódio 28
Nossa 28. senhora! Então, 300 400 episódios é. atrás, praticamente. Então É. aí é privacidade Prism, privacidade e segurança, eu vou deixar no show notes ali também, e depois do Tá, vinte e legal. oito a gente falou Drop 6, Brasil Vigiado, episódio 30, que eu acho que é isso que você comentou agora, né. Uhum. E, eu acho que era isso. Acho que era Tá. esse aqui. É. Bom, e aí o que acontece é que então, eles não toparam, então, o uso para vigilância doméstica e não toparam para uso em armas completamente autônomas, tá. Uhum, Não quer dizer que a IA da Anthropic já não estava sendo utilizada, né, para determinar alvos, identificar alvos e definir estratégias, etc. O próprio Dario Amodei diz, isso vai estar no nosso show notes, tá? uhum, Tem uma declaração do Dario Amodei que está lá no site da Anthropic mesmo, então é oficial, tá? Então lá mesmo ele fala do que eles têm ajudado o Departamento de Guerra a fazer, tá? Então esses dois pontos é que ficaram de fora. Bom, essa foi a razão da Anthropic ter sido chutada e pelo Departamento de Guerra. Só que ao mesmo tempo que a Anthropic foi chutada, no dia seguinte, a OpenAI fechou com o Departamento de Guerra o contrato. Tá? O contrato uhum. que a Anthropic teria, a OpenAI veio lá e tomou literalmente no dia seguinte, tá? E segundo eles disseram, tá? Para tentar evitar uma reação negativa que eles não conseguiram evitar. Segundo eles disseram, nos mesmos termos que a Anthropic tinha solicitado, entende? O Aham. que é para lá de estranho, tá? Tu não fecho contigo, Guilherme, porque tu não aceita os meus termos, né? E os teus termos são diferentes, e aí eu fecho com outra pessoa dizendo que não, eu fiz nos... E a outra pessoa diz, não, eu fiz do mesmo jeito que o Guilherme estava fazendo, tá? Então a OpenAI fechou nos mesmos termos, tá? E em tese nos mesmos termos, né? Mas obviamente ela deve ter cedido às questões que o Departamento de Guerra queria. E por causa disso, acabou causando uma impressão pública muito ruim sobre a empresa, muito ruim. E aí começou uma enxurrada de usuários saindo fora do ChatGPT e procurando o Claude da Anthropic, tá? Tá. Meio que apoiando a empresa. No final das contas, tá, existe a lawsuit, uma Uma ação judicial. ação judicial, tá, contra o Pentágono Essa é movida pela difícil de Anthropic. traduzir, né. Ah, eu esqueci. Tu Eu esqueceu. Tô brincando. Põe um bip aqui Vai lá. no palavrão que eu Pode falei, ser, por pode ser, favor, vai lá. por gentileza, tá? Vai lá. Eu dei uma daquelas do sorry, I don't Aham. remember the word in Portuguese, né? Exatamente. Essa palhaçadinha aí. Tá, mas foi sem querer, não foi Tá. Não, propósito, tô gente. brincando contigo, Tá, vai lá. mas a Anthropic, ela então iniciou uma ação judicial contra o Pentágono, pelo fato dela ter sido listada como um perigo um risco de supply chain, tá? É um exagero, óbvio, tipo assim, Parece que sim, né. É. né? E a OpenAI e o Google, não as empresas, os funcionários da OpenAI e do Google, tá? Obviamente não necessariamente todos, mas funcionários da OpenAI e do Google apoiam o movimento da Anthropic contra o Pentágono. Olha que interessante, tá? Então, a gente teria que a gente tem que dar esperar um pouco de tempo, né, para ver o que vai acontecer, para ver se um Snowden aparece aí no futuro, tá? Teve um carinha, até tem a matéria, acho que dá para botar no show notes também, Guilherme, Tem aí tá? o link? Tem o líder de segurança aqui um dos líderes, né, da AI Safety Leader da Anthropic, saiu fora da Anthropic para escrever poesia. Tá, o Uhum. cara Pois não é, quando aguento é que mais é isso essa aqui. história? É. Não, ele não Não, trouxe mas ele nada disse de que ia dar um concreto. tempo, né, ele falou que ia dar um tempo e tal, não é que Ele diz que o mundo está em perigo, tá? Isso é a frase entre aspas do que ele falou, tá? O mundo está em perigo e que as empresas de IA estão abrindo mão de guardrails de segurança, tá? Uhum. Para poder ter lucro e outras coisas mais. Então, assim, ele não deu nada de concreto, tá?
Eu acho que seria interessante que ele trouxesse alguma coisa, tipo o Snowden, sabe? Ó, tá aqui um Uhum, documento dos caras e tal. Ele não dá de concreto, ele apenas cita que, que a IA está sendo, ou seja, que ela tá nos tornando menos humanos, é uma das frases que ele cita, uhum. que o mundo está em perigo e que ele, né, largou tudo e vai escrever poesia. É isso que ele resolveu fazer, tá? Cara, algumas pessoas me enviaram isso aqui como um sinal de que, olha, o que está acontecendo na Anthropic e tal, né? Mas, por enquanto, alguma coisa está acontecendo, possivelmente. Uhum. Agora, eu gostaria de saber mais detalhes do que só um cara que realmente, né, largou fora e foi escrever poesia e não deu nada de concreto aí no apontamento dele. Então, agora, se eu acho que é um problema que a gente tem que discutir, assim, a IA de modo geral, sem dúvida nenhuma, sabe? Uhum. Eu acho que os impactos aí, eles podem ser bem ruins pra gente, sabe? No sentido de sociedade, se esse negócio não for bem conduzido. Mas daí essa é outra discussão. Sabe que eu estava lendo esse final de semana, deixa eu pegar aqui os 80 anos do ENIAC, né. O ENIAC. Uhum. ENIAC é a forma? Eu sempre É, conheci como eu ENIAC. eu falava ENIAC, mas enfim, computador digital de propósito geral, né, que eles falavam aqui. Usavam para The fazer first cálculo de balística. isso, built during World War II by the United States, né, e ele traduziu Aham. automático aqui na britânica para mim, né. É um computador universal para lá. Então, me chamou a atenção e eu acho que daria para fazer uma ligação entre esse caso da Anthropic, né, e não pela Anthropic em si, mas, envolvendo qualquer IA, IA, né. qualquer Porque tecnologia. Qualquer qualquer tecnologia. tecnologia, né, porque quando tu pega a história da criptografia, né, ela se dá também na proteção de segredos militares, né, por Exato. gregos, por romanos e tudo mais, né. Aham. Não Aliás, tem somente um para livro proteger. muito bom sobre isso que eu tenho que cuidar para não cair na minha cabeça de tão pesado que é o The History of Information Security, um livro que já há Exato. muito tempo a gente já recomendou. Que a Né, tá gente ali fala ele. sempre aqui, né. Uhum, sim. Então, e também o caso do ENIAC, o caso da, né, da também o Turing, né, Vinícius, e como todas essas tecnologias, elas estão diretamente estiveram diretamente conectadas com cenários de guerra, né. E agora a IA, talvez siga um caminho ligeiramente diferente, né, ela não é criada num cenário de guerra, né, no cenário militar, mas assim, muito rapidamente adotada dentro desse cenário, assim como ela está sendo muito rapidamente adotada em todos os outros cenários, né. Aquela outra Sim. lei de Moore que a gente sempre fala, né, de os processadores iriam levar tanto tempo para dobrar a sua capacidade e tal, e ser aplicada à velocidade de adoção das tecnologias, talvez a IA tenha sido a tecnologia que nós criamos que mais rapidamente foi adotada, né, de forma, comercial e pessoal, né. Pensa em quanto tempo que a internet se popularizou e pensa em quanto tempo a IA se popularizou, né. Então é inegável que vários setores, incluindo o setor militar, vai querer utilizar, né. E aí e também as dificuldades de regular isso, né. Mas eu acho que sim, é um baita tema, sabe. E também, né, aquela É. história, né, pra gente ver com quem essas empresas também estão envolvidas e no que elas estão envolvidas, né. Cara, Um pouco mas assim, daquilo a que você própria falava antes, internet, né. né? A própria internet surgiu do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, do DoD, Departamento de Defesa. É verdade. Sim, 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 então sim. assim, a própria internet. Então, tu tens algumas empresas, né, como IBM, lá com Token Ring e outras Novell, que nem existe mais, acho que nem sei se a Novell ainda existe de alguma outra forma, Uhum. mas a gente tem esse desenvolvimento das primeiras redes de computadores por essas empresas e tal, mas depois o TCP/IP e a internet, né, propriamente dita, ela surge de um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, infelizmente, acho que esse é um caminho, isso dá uma bela discussão e acho que precisa de envolvimento de várias pessoas para discutir isso, né? Aham. Mas, infelizmente, a gente acaba pelos meios,
das guerras, desenvolvendo uma série de tecnologias que depois voltam para a aplicação civil. Uhum. E o contrário, o fluxo naturalmente contrário vai ter, ou seja, eu tenho tecnologias que visam aplicação civil inicialmente, né? Mas de repente se mostram muito úteis no cenário militar. Uhum. Por exemplo, os drones de baixo custo. Porque o que os militares fizeram? O que a gente viu aí com relação a drones? São os drones gigantes, os negócios, né? Que nem, são os aviões pilotados remotamente, no final das contas, o pessoal que a gente chamava de drone no começo, antes da Uhum. guerra da Ucrânia, né? Eram os drones, era um drone norte-americano. Cara, era aqueles Predador, acho que se não estou enganado é o nome, né? Que é um avião, cara. É um avião, é um negócio grande, enorme, que lança míssil. Então, controla remotamente. E quando iniciou a guerra na Ucrânia, né, quem diria que os caras iam começar a utilizar drones civis, né, para carregar cargas explosivas e levar essas cargas até um tanque e explodir o tanque com o drone, né? Sabe Então agora a que gente está vendo. Então, só de concluir, então, agora a gente está vendo o uso de coisas de baixa tecnologia, como os Shahed lá do. Shahed, acho que é o nome, são os drones iranianos, que a Rússia tá usando na Ucrânia também, que são drones, cara, é um motor a combustão, usa gasolina, tá? Era um modelo com uma combustão, carregando uma carga de explosivo, e eles, caras programam o caminho que ele vai fazer e ele vai. Então, se o cara projetar o caminho, tiver uma montanha no meio do caminho, ele esqueceu da montanha, ou tiver um prédio no meio do caminho, ele vai dar de cara ali, não é inteligente. É um drone, tá? E com custo baixo. Então, é baixo para os termos da guerra, né? Ele custa uns 35 mil cada um. Tá? Mas comparado com um míssil de mais de $1 milhão, né? Ele é de graça. Então, a gente está vendo essas tecnologias. Eu vi um tempo atrás o drone que conseguia andar a 200 e tantos quilômetros por hora. E para que ele estava sendo utilizado quando ele foi anunciado a primeira vez? Para filmar um carro de Fórmula 1 numa pista de corrida. Ele conseguia ir atrás do coisa. Agora, exatamente o mesmo design desse drone eu tô vendo, apareceu agora recentemente a nova estrela do drone que caça drones, entende? Então, em vez de gastar um míssil que custa $1 milhão, tu usa um drone que está custando $2.500, uma coisa assim, tá? Então, é um drone ultra rápido, faz 200 km por hora, não sei o que, blá, blá, tem a embutida, e ele serve para caçar outros drones no espaço, no céu, né? Então, essas coisas todas, elas vão acabar produzindo mudanças. A gente vai baixar o preço de drone, vai ter mais drone com IA, etc. Tudo por causa da guerra vai voltar para o civil. Então, assim, vai ser bem assim, interessante em certos aspectos, mas a é que é uma guerra, né? E pi de novo aí porque eu falei outro palavrão. Uhum. Você falou, eu fui pesquisar porque eu tinha lido também esses dias aqui sobre o Santos Dumont, né? Que ele teria se suicidado, ele tinha uma depressão, mas ele se suicidou. Entre os motivos que alegam, né, seria o uso dos aviões na Revolução de 32. Eu fui procurar na internet aqui e parece que é isso mesmo, né? Um pouco, talvez, o que Reza a acontece lenda, lá pelo menos, na. né? Não tem como saber exatamente, né, numa circunstância dessa, né? Mas enfim, Vinícius, vamos mudar a pauta aqui, né? Bora. A gente teve uma nova resolução do uso de IA. Eu vou às minhas aqui um pouco mais rapidinho, né? E eu tô olhando para o lado aqui, Vinícius e pessoal, porque começou um temporal agora em Porto Alegre aqui violento, né? Então, se eu eventualmente cair aqui, Vinícius, ou se vocês pararem de me ouvir, o Vinícius continua o podcast aí e beleza. Pode ser. É. Então, no âmbito do CFM foi lançada agora a resolução, não, a resolução, né, do CFM 2454 de 2026, foi publicada agora no finalzinho de fevereiro, a gente já está em março, Aham. mas seria o primeiro marco regulatório no âmbito dos serviços médicos para estabelecer algum tipo, né, de controle do uso de inteligência artificial, né? Então ele traz coisas como direitos e deveres dos médicos, os riscos, então também segue a mesma linha do AI Act e também do nosso projeto de lei aqui de classificar a IA com base em riscos, baixo, médio, alto e inaceitável. Tem o anexo 2 ali que eu vi que tem alguns erros ali nas definições,
enfim, não sei se tem uma outra edição, enfim, mas vi que tem alguns erros ali no anexo 2 que faz essa definição, não consegui encontrar numa leitura um pouco mais rápida, assim, o que seria o risco inaceitável, e também cria obrigações de auditoria e transparência para instituições de saúde. Destaca que a ferramenta deve ser usada como apoio e que a decisão e, consequentemente, a responsabilidade é do médico, e que, muito importante, o paciente tem o direito de ser informado e até mesmo de se opor do uso de IA. Então, o paciente tem o direito de ser informado de forma clara e acessível quando modelos, sistemas e aplicações forem utilizados, e o médico deverá respeitar a autonomia do paciente, inclusive quanto à recusa informada do uso da IA, inclusive, né? E isso é para nós importante em vários flancos diferentes. Em primeiro lugar, no âmbito da segurança da informação, né? Porque o artigo 17 da resolução estabelece ali que os sistemas que forem usados têm que ter medidas adequadas e compatíveis com o estado da arte para evitar acessos não autorizados, perda, vazamento, destruição, né? Óbvio, né? Porque a gente está aqui no uso, a gente está aqui diante de um uso que afeta dados pessoais sensíveis, né? Dados relacionados à saúde, né? Eu te mandei esses dias até, né, Vinícius, esses pads abertos que tem na internet, que você digita lá para trocar informações, tinha o que parecia ser sei lá, os comentários de um serviço de emergência de algum hospital, atendimento tal, fulano de tal, atropelado, não sei o quê, mandado para não sei onde e tal. Então, a gente realmente precisa avançar nessa área. E quando a gente fala também em serviços médicos, né, são comuns aqueles casos já bem antigos, né, de uso de equipamentos sem muitas medidas de segurança, ligados em redes que nem sempre são, né, as mais adequadas e tal. Então isso abre um caminho e se coloca um novo nível de responsabilidade, um novo nível de controles e cuidados de segurança e novas possibilidades de vazamentos, por que não, né? Claro, isso sem nem falar com o fato de que essas IAs, esses modelos aí mais conhecidos, né, eles já estão disponibilizando serviços, a OpenAI está fazendo isso, inclusive, né, de uma IA lá para a parte de saúde mesmo, né, seja algo programado, Aham. feito e dedicado para isso. E isso pode ser bem perigoso, assim, talvez no nível atual que nós estamos de alucinações e também acerca das Não, não, possibilidades envolvendo a tomada de decisões por IAs, decisões essas que são tomadas essencialmente por certas profissões, né? O que acontece com juízes, com advogados, com arquitetos e tudo mais, é porque propor uma substituição como essa, eu, se fosse médico, ficaria bem preocupado, né? assim, primeiro que a gente tem que cuidar um pouco da questão da alucinação, porque os modelos alucinam cada vez menos, não cada vez mais, né. E é um outro aspecto também que é com relação a que modelos estão sendo utilizados, né, porque tu pode ter aplicação claro, aí a gente está falando da OpenAI, da própria Microsoft também, se movimentando nessa direção de acessar dados de saúde e tal, e se não for para conversar com o usuário sobre o sobre o tema, não sei para que é, né. Uhum. Só essa questão da alucinação, Guilherme, os modelos alucinam cada vez menos, né. E claro, a depender nesse caso a gente está falando de LLM, né, esses LLMs comerciais, digamos assim, o GPT, Claude e outros, Grok talvez, lá sei eu, sendo utilizados para fazer esse tipo de avaliação de informação de saúde, etcétera. É algo que, querendo ou não, todo mundo já fazia no Google, né. Quando o pessoal ia catar no Google, procurar as coisas de exame e tal, antes de ir no médico. Agora a coisa piorou, melhorou um pouco, eu não sei, com o pessoal procurando isso na IA, né, procurando esse esclarecimento, esse apoio, na IA. E aí nós temos eu já ouvi histórias bem interessantes de pessoas que desconfiaram do que estavam da atenção do médico que elas estavam tendo e resolveram se aprofundar um pouco mais na situação delas e usaram a IA e acabaram sendo auxiliadas, né? E outras situações que a gente, de repente, talvez o pessoal não comente tanto, de
quando tu pede alguma coisa, ela erra completamente ou te diz coisas que não teriam nada a ver, né. Mas é que tem um aspecto de Mas responsabilidade aí, né, Vinícius? Da sim, responsabilidade, sem dúvida nenhuma. sobre a orientação do que vai. Mas É. assim, algo que a gente já ouve falar há algum tempo, dentro desses ou a gente não digo, mas eu pelo menos dentro dos eventos de IA que eu tenho acompanhado, principalmente naqueles que estão disponíveis no YouTube, é claro que eu não estou dizendo que não vai ter que ter algum tipo de controle ou algum tipo de acompanhamento dessas coisas, tá? Mas todo mundo coloca que é uma. Todo mundo que eu digo é meio que consenso quando se fala de IA, que com a IA tu vai ter a possibilidade de atendimento médico que hoje tu não tens, por causa de valor, por causa de tanto o valor que o paciente tem que pagar, quanto o valor que o médico recebe, quanto a atenção que o médico te dá. Então, eu acho que tem um potencial, sim, para esse negócio ajudar bastante as questões de saúde, tá? Eu só não acho que as pessoas devam passar a consultar o ChatGPT em vez de ir no médico. Não creio nisso, tá? Mas que tem um potencial É. bastante substancial de tornar mais acessível, porque isso a gente tem um problema muito sério, né? Que é outra discussão, mas é um problema muito sério o custo para te ser atendido, né? E para ser atendido, não estou dizendo para ser bem atendido, estou dizendo para ser atendido por um médico, é, né? Apesar de ter o SUS e tudo mais, né? É bem delicado. Então, é um tipo de aplicação que eu quero ver acontecer, sim. Só não sei se eu quero que quem tome a iniciativa seja a OpenAI, a Anthropic, entende? Dizer, fale com os nossos modelos em vez de falar com o médico. Eu acho que isso não. Eu acho que tem um aspecto ético de fundo aí, né, evidente como a tomada de profissões, né, Uhum, que sim. já vem acontecendo com outras profissões, né, e eu vejo isso um pouco no direito também, juízes usando com bastante intensidade, assim, né, quando na verdade tu tem, tanto valores morais por baixo disso tudo, né, sobretudo no direito, né, e aspectos éticos e no final das contas buscar o que é justo, né, como último Uhum. valor a ser protegido pelo direito. E tem uma coisa que a IA não faz, viu. E eu também não gosto daquele argumento tipo: "Ah, mas tem médicos que são ruins, então vamos usar IA". Não, sim, tem médicos que de fato são ruins, que vão te atender em 2 minutos e tudo mais, mas esse é um outro problema, né. Não acho que isso deva justificar, usos, assim, talvez tão assodados da IA. E aí mas uma coisa que a IA não faz tão bem, pelo menos até o momento, é o próprio o exame, a anamnese que os médicos deveriam fazer, de conversar contigo, de te perguntar, de te verificar e te examinar propriamente dito, né, Eu tô, fisicamente, dizer, né. eu tô rindo porque eu ajudei esses dias uma professora a criar um simulador de anamnese para treinamento de alunos, né? E, cara, eu, n- eu não sei, tá? Assim, sendo exagerando um pouco, assim, talvez nas previsões, eu não sei, cara, mas não sei se até isso é só uma questão de interface, não sei se ela não faz melhor do que a criatura lá que deu adrenalina Esse para é o uma ponto, criança, né. entende? Mas Médicos assim, ó, erram, juízes erram, vários exato, profissionais erram, né. exato, sim, concordo. Só que tem certas coisas que a gente consegue fazer melhor com tecnologia, entende? Eu acho que essa potencialmente é uma delas. Diagnóstico, É. dentro daquilo que eu tô vendo e tal. A gente vai ter que ver como conduzir isso aí. Mas vai chegar o momento em que tu não vai querer ser atendido por um médico que não use algum recurso de IA para ajudar a analisar o teu caso. O É isso problema que é eu acho que quando vai acontecer. Mas eu você, acho, é o achismo de aqui, tá? Previsão. o problema é quando você desconsidera, né, que de repente a falta de contato físico, que me parece que é fundamental para medicina, né, e aí No mundo você perfeito, sim. é, pois é, mas me parece que esse é um problema, né. Né? Bom,
que nós temos mais aqui, viu? Hoje tá difícil aqui, o nós tivemos Tá, várias e interrupções. tem mau Hã, tempo aí pegando o estado todo aqui, é, cara. Tá chovendo aí? Tá você chovendo tá aqui, vendo? tá. Aí também tá? Aqui a gente Eu tô sempre vendo aqui fica no Vento Sky, fazendo propaganda no Vento Sky que não nos patrocina. Tá mostrando aqui o estado do Rio Grande do Sul inteirinho embaixo d'água, inteiro, cara, inteiro, assim, parece que tá de propósito, que até se tu olhar no mapa, até a manda aí o pontinha que link. avança no Uruguai ali, a Aham. pontinha que avança no Uruguai, no Brasil tá chovendo, no Uruguai não. É. Assim, tá, Não, e chega aí a ser. volta um pouco, né, Vinícius, e até fazendo isso não estava na pauta, né, mas, tem muito a ver com segurança da informação, sobretudo com resiliência, né, que é aquela história de você, como atributo da segurança ter a disponibilidade, mas também ter a resiliência, ou seja, que os sistemas precisam, ficar funcionando quando submetidos a, né, a não a ameaças, mas situações extremas, né, como, né, e aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, enfim, o Brasil inteiro ficou sabendo, a gente passou por todo aquele problema e tal, e a gente ainda não resolveu direito isso, sabe, sobretudo no sistema de comunicação, sabe. A gente tá Eh, pronto pra acontecer uma próxima, né, a é isso aí. próxima, eu não recebi nenhuma comunicação de que, Não, não, sabe, não, a gente não no tem. celular, aquela coisa toda de É. alertas né, que a gente já sabe. Na Europa eles são muito cuidadosos com isso agora, no início desse ano, em Portugal e na Espanha teve um dos maiores, também, né, precipitações, né, eles chamam de como é que eles chamam? Tem um termo diferente lá. E que inundou tudo lá e tal, e sempre a coisa do cuidado de avisar: "Olha, vai chover tanto hoje, procure abrigo", e eles acertam, vai começar a chover tal hora, vai parar de chover tal hora. Aqui as coisas ainda parece que ainda não são muito boas, assim, né. Bom, Depressões eles tá, chamam. Bom, tá. É. o que que nós temos mais aqui então, Vinícius? Tivemos um incidente com o BTG. O BTG agora no domingo, 22, ontem, né, ele foi alvo de um ataque hacker. As informações que a gente tem são da imprensa, né, e que foram, também, ao que tudo indica, disponibilizadas por eles próprios. Então eles foram, alvo de um ataque hacker, segundo eles, o que os forçou a suspender preventivamente as operações via Pix. Segundo o próprio Estadão, o ataque teria desviado cerca de 100 milhões, dos quais a maior parte foi recuperada, e entre 20 e 40 milhões, que é uma diferença bem grande, né, de 100% no caso, entre 20 e 40 milhões ainda não haviam sido localizados até o momento. Volta agora na manhã de hoje, né, a gente grava dia 23 de março, que o Pix foi restabelecido e que não houve acesso de contas de clientes nem exposição de dados de correntistas. Eh, agora eu vou fazer uma hipótese, né, Vinícius, eu não sei o que Tá, ok, aconteceu, a gente está ok. diante de um incidente Se tu e acertar, tu não teve acesso à informação não tive privilegiada acesso. nem nada. Não, mas eu não quero do tipo, não é nem isso, eu não quero, por exemplo, me referir a uma situação de uma forma, assim, descuidada ou dizer que foi isso que aconteceu. É uma hipótese, levando em consideração que a gente fala aqui sobre, né, um conteúdo mais educativo, digamos assim, né, é pegar um caso concreto e tentar definir o que aconteceu. Mas logo a primeira sinal amarelo que me disparou aqui é que parece um pouco parecido com o caso CIM, né. Tem dinheiro desviado, não teve acesso a dados de correntistas, derruba o Pix, né, parece que são condições e situações que parece, muito parecidas, né, que são muito parecidas com o caso lá da CIM. Enfim, a gente vai precisar ficar atento a isso ainda, o Banco Central ainda não se manifestou. Ao que tudo indica, eu não tenho essa informação, até pesquisei antes aqui, mas eles não contratam, ao que tudo indica, um PSTI, a gente não encontrou essa informação, então pode ser que eles tenham a sua própria infraestrutura para se ligar à rede do Sistema Financeiro Nacional, né, mas é um alerta para as instituições, financeiras, né, porque se o Banco Central até o momento não se manifestou, né, tudo nos leva a acreditar, com as últimas regulações, né, feitas por eles, na esteira daquele incidente da CIM, é que 2026 vai ser um ano que o Banco Central vai atuar talvez de uma forma mais forte, na avaliação desses incidentes e também na sua atividade ali, de verificar, né, como é que está a segurança, dessas instituições. Então fica um alerta aqui, né, vamos ver como é que isso vai se desenrolar.
Então, apenas uma notinha do editor aqui, enquanto estávamos editando, saiu uma atualização do caso aqui no Convergência Digital, que confirma aquilo que nós tínhamos falado, não houve invasão a um PSTI, né, a infraestrutura da própria organização. E a Polícia Federal e o MP de São Paulo, por meio do CyberGaeco, investigam o caso e levantam informações sobre o possível uso de uma credencial antiga ligada a uma empresa de tecnologia bancária que já prestou serviços ao BTG, que pode ter vazado, e não descartam a participação de funcionários com acesso às credenciais. Desde 2025 já foram registrados ao menos 3 ataques desse tipo, e há também, como falei ontem, né, no episódio, há suspeita de que o grupo responsável seja próximo ao que invadiu a CIM Software e desviou 813 milhões no ano passado. Perfeito. A minha última, Guilherme, das que eu tinha separado só para comentar com os nossos ouvintes, ela envolve também IA, mas num ponto de vista mais agora de desenvolvimento e de integrações, tá? Eu separei umas 3 notícias aqui que eu vou compartilhar com o pessoal aqui no show notes, que é justamente sobre os servidores MCP expostos. Então, assim, quando a gente usa um chat de IA, só o chat ali que você abre o chat, conversa e tal, você está interagindo com a própria IA, com o conhecimento que a própria IA tem, né, do que foi utilizado no treinamento, e está interagindo com integrações que a IA traz por default. Então, essencialmente, pesquisa na internet, que é o básico que elas têm, né? Todas elas têm isso hoje, no início não tinham. Então, para buscar informações recentes sobre qualquer tema que você queira pesquisar. E várias, para não dizer todas, começaram a disponibilizar a integração com outros serviços, tá? Via os tais dos MCPs, tá? O MCP, o Model Context Protocol, ele foi criado pela Anthropic, tá? Para te conseguir entregar ferramentas que fazem qualquer coisa. Então, por exemplo, tu tem um sistema de e-mail, e aí tu cria um MCP que busca e-mails, envia e-mails, cria rascunhos, apaga, classifica, etc. Enfim, N ferramentas. Então, tu expõe essas ferramentas por uma ferramenta de IA por meio de um MCP. E aí a IA conversa com o MCP, com o servidor de MCP, e pergunta aí, que ferramentas que tu tens? O que que tu faz? O que não sei o quê? Aí, com base nisso, de acordo com o que tu pede, a IA decide ou não usar uma ferramenta. Ok? Então, se eu pedir, faça um resumo dos meus e-mails, e ele tem um MCP que justamente lê os meus e-mails e vai lá executar, vai lá usar as ferramentas que tem naquele MCP. Vai ver se tem alguma coisa que serve para ir lá cumprir a solicitação que eu estou fazendo. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse claro. sentido. Tem alguma diferença entre, eu sei que tem, mas assim, entre o MCP e uma API, por exemplo, qual é a grande diferença? É porque ele é um protocolo e a É um API não é um protocolo. protocolo? Seria isso? Não. É que tu pode. É que são. Uma API, a gente normalmente utiliza uma API para fazer integração entre dois sistemas de forma programática, né? Tu vai lá e tu escreve a API, tu vai lá num outro sistema, entrega um Swagger ou alguma documentação da API para uma outra parte, seja dentro da mesma empresa, seja teu cliente, o teu parceiro de negócio. Tu diz como a tua API funciona e o pessoal da outra ponta lá desenvolve a integração com o teu sistema, chamando tuas APIs, seguindo lá o teu manualzinho de como chamar as APIs, certo? Se tu pegar uma IA com a possibilidade de programação, ou seja, que ela possa programar, tá? Praticamente todas elas fazem isso hoje. Se tu disser para elas, tá aqui uma documentação para API, tá aqui o endereço do endpoint, chama essa API para mim e faz tal coisa, ela vai criar um script, vai criar um programa, em Python normalmente, e vai conectar naquela API. Vai chamar a API, certo? E vai conseguir receber resultados e trabalhar com aquilo. Um MCP é, digamos assim, uma API, entre aspas, tá? Que autodocumentada, justamente para ser consultada por uma IA, por um LLM. Então, nesse protocolo, a IA vai se conectar no servidor MCP e vai perguntar o que tu faz, que ferramentas tu tens, para que elas servem. E tu vai ter uma descrição literal mesmo do que ele faz das ferramentas, em texto mesmo, né? LLM, linguagem natural, é assim que vai estar descrito. E a partir daí, a IA, à medida que tu vai interagindo com a inteligência artificial, com o chat,
ele vai decidindo usar ou não as ferramentas que ele tem disponível. Acontece que, desde que o MCP saiu, repito, foi desenvolvido pela Anthropic e assumido como um padrão para todo mundo. Então, todo mundo usa MCP agora. Tá? E é muito interessante tu poder integrar a IA com sistemas que tu já tens, com fontes de informações que tu já tens, porque ela compreende aquilo, ela consegue te explicar e ela consegue atuar, inclusive, se tu permitir que ela atue, né? E, gente, MCP tu pode ligar ali desde um roteador via SSH, tá? Até um ERP, tu pode conectar tudo isso numa IA por meio de um MCP. Só que o que está acontecendo? Primeiro que tem uma série de MCPs, um dos links que eu coloquei ali, ele fez uma pesquisa na internet, tem inúmeros MCPs que nem autenticação tem. Então o pessoal está fazendo autenticação, está fazendo o MCP, desculpa, integrando isso com o IA, e não tem sequer autenticação. O pessoal coloca, estão repetindo os erros que cometiam em API 10 anos atrás. Tá? Os erros de 10 anos atrás em API agora está aparecendo nos MCP. Então, MCP sem autenticação total, ou com autenticação, mas com chamadas que deveriam ser autenticadas, escapando do processo de autenticação. Tu tens MCPs que colocam os próprios sistemas em risco. Então, por exemplo, tu tens uma IA na tua empresa, um agente, por exemplo, que utiliza um MCP que consome dados da internet. Tá? Esse é um exemplo, inclusive, que eles dão. E aí o atacante coloca um README lá dentro do repositório, tá? Dos dados que tu está acessando. Tu aí abaixa esse README e lê esse README, interpreta ele como instrução. E nesse README, um atacante coloca lá instruções para ele criar um repositório, iniciar um projeto, criar um script em Python com tal conteúdo que faz tal coisa e realizar tal ação. E aí, quando tu menos espera, a IA está dentro do teu ambiente executando comandos, executando programas e scripts, mas que alguém lá fora que tu nem sonha definiu porque o cara botou um README dentro de um site ou dentro de um repositório ou coisa parecida. Tá? Então, eu quis chamar a atenção para essas 3 notícias porque a gente já está muito acostumado, agora eu vou fazer um merchan aqui da Brown Pipe, né? A gente já está muito acostumado já há anos de fazer verificação de front-end, back-end, as APIs e tudo mais, as APIs REST que o pessoal utiliza para fazer integração entre sistemas. E agora parece que o MCP caiu caiu no gosto do pessoal para poder integrar com essas ferramentas e realmente potencializa um monte de uso das informações, tá? Eu mesmo tenho feito vários testes, a coisa realmente funciona muito bem. Mas estão cometendo erros relacionados à segurança na implementação dos MCPs. E aí acabam permitindo execução remota de comandos, o que é muito perigoso, tá? Vai depender do ambiente onde isso está acontecendo. A questão de injeção de prompts, ou seja, que o exemplo que eu dei antes, tu escreve um prompt numa área de comentário, numa página HTML, algo assim, e de repente o sistema que tu montou, que está usando a IA, o modelo de IA acaba interpretando aquilo como instrução. Então, há que se ter muito cuidado, tá, gente? Porque quando vocês utilizam um chat GPT, um Cloud AI, um Cloud Code, quando vocês usam essas ferramentas prontas, tá? Os próprios desenvolvedores das ferramentas que usam os modelos de IA das próprias empresas, eles ali já estão se preocupando em evitar injeção de prompt. Ok? Agora, quando você usa a API dessas empresas, da OpenAI, da Anthropic, para usar os modelos deles em implementações que vocês estão fazendo, quem tem que se preocupar com prompt injection são vocês. Tá? E aí é que parece que a galera não está se dando conta disso, tá? Tá achando que o modelo se defende contra a injeção de prompt. E, na verdade, a gente tem muito, em cada ferramenta, já tem muito implementado ali
para proteger contra a injeção de prompt. Agora, quando tu usa a API diretamente, tu usa o modelo diretamente, essa responsabilidade é tua, tá? E aí, nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Essas 3 notícias aí, recomendo que vocês deem uma olhada nelas, porque dá uns insights bem interessantes sobre o uso, né, desse tipo de integração de sistemas com o IA com sistemas e por aí vai. Lembrando que a gente tem o aquela as no o novo top 10 da OASP, né, para aplicações de IA. Claro que ali numa questão de LLM, né, mas enfim, nós já temos aí um padrão para avaliar isso. Sim. E também hoje mesmo, Vinícius, eu estava conversando com um cliente e aquela história que acontece, né, especificamente com o LGPD, mas com outras normas também, né, que é aquela ideia de uma cadeia, de que as empresas vão pedindo umas para as outras as adequações. Então, se uma adequa, ela pede para que o seu prestador se adeque, o prestador dele, e aí vai vendo uma cadeia de adequação, especificamente me refiro aqui no caso da LGPD, né. E esse cliente do nosso cliente, né, mandou aí algum segurança para preencher e tal, e eles já estão demonstrando, é uma empresa bem grande, assim, e solicitando informações sobre o uso de IA no ambiente para tratar os dados deles, ou seja, a empresa que contrata os serviços de um terceiro, no caso o nosso cliente, está preocupada de que os prestadores de serviços estão sobre como estão usando IA, apagou a luz aqui, Vinícius, mas eu ligo de novo, e sobre como, especificamente sobre como os dados pessoais estão sendo tratados. E qual é que é a questão? A questão é a ligação entre, IA e a proteção de dados pessoais. Porque Aham. mal ou bem, o que nós temos hoje e que regula mais ou menos a IA, além do Código Civil, Código do Consumidor, e o que está mais próximo ali para ajudar é a LGPD. E isso tudo que você falou, né? No final das contas, você vai estar eventualmente tendo acesso a dados dos teus clientes e dados pessoais, né? Ou seja, Sim, incidentes sim. de segurança que afetam dados pessoais e que, por conta disso, atraem toda a questão da LGPD, com necessidade de comunicação e tudo mais. E aí você, se for avaliar, e verificar que tinha o MCP aberto na internet, é uma falha né, é bastante grave no sentido de que é evitável, né. Então, E a Brown Pipe já inclui nos seus pentests, já há algum tempo, já inclui a verificação de uso de IA. é A gente verdade? já Fale fa mais sobre isso, Vinícius. É a propaganda que eu vou me limitar a fazer, né. A Certo. gente já está avaliando sistemas que utilizam o IA, e injeção de prompts e tudo mais, isso já faz parte do nosso rol de testes. Uhum. Guilherme, Muito bem. Diga aí. eu disse que aquela era a minha última, mas eu quero dar só uma notinha aqui, eu não vou comentar, só vou citar, tá, que eu lembrei, para os educadores de plantão aí que eventualmente nos escutam, tá. O Ministério da Educação lançou há pouco tempo atrás não sei se chama de cartilha isso aqui, é um documento, tá, com 241 páginas, cujo título é Referencial para Desenvolvimento e Uso Responsáveis de Inteligência Artificial na Educação, tá. Manda aí pra O gente, pro show já notes. tá no show notes ali o link para o pessoal poder clicar e baixar o documento, tá, são Uhum. 241 páginas. Então tá aí, para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre isso, o link está no show notes. Tá. E para terminar, Vinícius, a minha última aqui tinha uma bem rapidinho sobre criatividade e uso de IA, né, a gente já falou aqui sobre estudos, também na linha da educação, sobre como a IA pode influenciar positiva ou negativamente na educação. A gente já falou sobre a questão do espírito crítico, né, inclusive Uhum. daquele estudo da Microsoft, se não me engano, né, também da Microsoft e de outras faculdades. Temos um novo artigo aqui que é When ChatGPT is Gone, Creativity Reverts and Homogeneity Persists. Ou seja, basicamente é que, apesar da rapidez de realizar certas tarefas, o que esses pesquisadores demonstraram, os achados deles demonstraram é que se tu tem um aumento criativo durante o uso,
a tua criatividade desaparece quando a ferramenta é retirada. E aí tu teria uma persistência negativa depois de que tu deixa de usar a IA, no sentido de que a ideia das pessoas seria mais, ficaria mais, ou as ideias seriam cada vez mais homogêneas, as pessoas começariam a Então, pensar então esse mais aí, iguais entre si. então esse estudo aí acaba corroborando o que aquele outro artigo, que é o Your Brain, tô digitando aqui, tá? On Tá. GPT, que eles usam, acaba corroborando que eles colocam também. Inclusive saiu a versão 2 desse estudo, tá? O estudo foi Uhum. atualizado, a publicação foi atualizada. Ah, deixa eu ver aqui que o DuckDuckGo não é bom para É, catar isso aqui. só para eu concluir, Vinícius, então, esse tipo de estudo aqui, ele mexe com uma coisa até que eu estou estudando um pouco mais agora, assim, que Ah, é no âmbito do simbólico, sabe, e sobre como a linguagem, ela é importante para a definição do nosso mundo, né. Tem um filósofo, da filosofia da linguagem, que é o Wittgenstein, né. E ele fala um pouco sobre essa história aqui, eu estava lendo sobre isso ontem, né, algo do tipo, que o teu mundo é baseado na tua linguagem, né. Tu pensa com base na tua linguagem, e os limites da tua própria linguagem, deixa eu ver se eu acho exatamente aqui a frase que ele dizia. O Levi-Strauss diz que as categorias simbólicas, inclusive a linguagem, ela organiza o mundo. Mas o Wittgenstein afirmou que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ou seja, tu tem uma questão de organização aqui. Ele diz: "Não podemos pensar aquilo, que não podemos dizer aquilo que não conseguimos pensar". Então, talvez um efeito, que ainda precise ser investigado, é justamente esse, né, qual o papel do simbólico, do escondido, da construção do mundo que se dá pela linguagem, porque é uma máquina de linguagem, né, então você tem aquela ideia de um poder oculto, né, de um poder, de como essas construções linguísticas também modelam a realidade. A gente vai precisar estudar um pouco mais isso, e eu acho que eu acho que é meio preocupante, sabe? Sabe aquela ideia de todo mundo pensar igual, que a internet muitas vezes acaba fazendo quando tu entra numa bolha? Pois é, talvez isso esteja acontecendo com a IA também. E aí esse é um problema para a criatividade, no final das contas, as pessoas vão ficar menos criativas, e é ruim que as pessoas não sejam criativas, me parece, né, coisas a se pensar para o futuro também. Está bem? está bem, eu passei para ti o link do, não sei onde tu quer encaixar isso, mas eu passei o link do projeto lá do MIT, que é o projeto Your Brain on ChatGPT, que tem o artigo, tem um link para o artigo lá, inclusive, para a versão mais recente, inclusive, do artigo, que Ah, fala tá. justamente sobre esses efeitos, né, de tu começar com o IA e depois com uma atividade com a mesma atividade sem a IA, ou o contrário, tu iniciar com uma atividade sem IA, depois realizar a mesma atividade com o IA, Uhum, tá? uhum, E os uhum. resultados são bem diferentes, é bem interessante dar uma A olhada gente nesse falou, né, material. a Sim, gente já falou citei sobre ele esse algumas artigo vezes aqui, aqui. né. Sim, já Só que citei ele agora algumas vezes aqui. tem esse website aqui, tu conhecia o, Não, eu estava sempre, Brain Brain não, eu on estava sempre no LLM? artigo. Eu estava sempre vendo o artigo deles, tá? E aí agora eu fui catar o artigo e cheguei no site, tá? Aham. Sim, eles vão ter que generalizar para ir pro Brain, do seu cérebro no LLM, vai ter que ir porque, né? Não é só o Aham. ChatGPT, mas a pesquisa deles é com relação ao ChatGPT, por isso que tá o Eles têm, ChatGPT ali. inclusive tem o additional reading aqui, basicamente mais na homogeneização da linguagem, né. Isso, é bem interessante, tá? Eh, eu recomendo a leitura desse artigo, ou pelo menos jogar ele no notebook LM e conversar um pouco com o artigo, é uma boa. Aham. Tá bom. Agradecemos. Foi meio tumultuado aqui, mas conseguimos chegar ao fim, né, desse episódio de hoje. Semana que vem, não se esqueçam, teremos aí o episódio para falar sobre o ECA Digital. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui, e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.